Gente, vamos lá então? Vamos tocar fogo nesse negócio? Eu quero começar falando com vocês sobre algo. Eu quero ser arrebatado. Mas antes de eu desejar ser arrebatado, eu preciso ser arrebatado. Porque se você ou eu não formos arrebatados, ok? Ou arrebatados vivos ou arrebatados depois da morte, porque ambos serão arrebatados. Se nós não formos arrebatados, quem já morreu e não for arrebatado, significa que vai estar diante do trono branco. Ou seja, não tem mais chance para essa pessoa. Ela não tem mais chance. Trono branco, lago de fogo, acabou. Se não for arrebatado, aconteceu o arrebatamento da igreja, você estiver vivo e aconteceu o arrebatamento da igreja, você não for arrebatado, você vai passar pela grande tribulação. E isso é um grande problema. Por que é um grande problema passar pela grande tribulação? Porque a chance de você, a chance da igreja moderna não resistir à grande tribulação é enorme. Enorme. É uma questão até de lógica. Como assim? Vou te explicar. Quem não for arrebatado, não foi arrebatado por quê? Porque não está aprovado. Correto? Quem não for arrebatado, não foi arrebatado por quê? Porque não foi encontrado pronto para a eternidade. Não foi encontrado pronto para o céu. Ou seja, esse homem e essa mulher que não foi arrebatado, ele não tinha características de um governo do Espírito Santo santificando ele, dirigindo ele, governando ele. Então por isso que ele não foi arrebatado. Ele não tinha as credenciais necessárias para ser arrebatado. Se ele não tinha as credenciais, se ele não tinha as características, se ele não tinha o caráter, se esse homem e essa mulher não tinha aquele modelo ideal para ser arrebatado, para ser recebido pelo Senhor no céu, significa que a espiritualidade dele é uma espiritualidade frágil, fraca. E olha que quando eu digo frágil e fraca, eu estou sendo otimista, para não dizer falsa, fraude. Então se a espiritualidade desse homem e dessa mulher que não foi arrebatado, se a espiritualidade desse homem e dessa mulher que não era aprovado bastante para dar a condição para ele ser arrebatado, jamais dará a condição para ele suportar a grande tribulação. Agarrou aí? Então, querido, quem não tem o caráter para ser arrebatado, jamais terá o caráter para suportar a grande tribulação. Vai ceder ao anticristo, vai ceder aos enganos do anticristo, vai ceder às mentiras do anticristo, vai ceder às pressões do anticristo, não vai suportar. Então nós, os da fé, nós só temos uma saída. E qual é a saída? Sermos arrebatados para a glória de Deus. E para a nossa alegria. Porque caso contrário, ficar de fora do arrebatamento é condenação eterna, certa. Porque quem não tem caráter para ser arrebatado, não tem caráter para sobreviver na grande tribulação. Serão as exceções. Ah, pastor, mas a Bíblia não fala de pessoas que serão salvas na grande tribulação? Fala. Serão as raríssimas exceções de pessoas que se converterão na grande tribulação. Se converterão. Então, é muito sério isso. E nós estamos vivendo um tempo, e hoje eu quero estudar com vocês o capítulo 3. Eu não quero gastar muito tempo na introdução, porque hoje eu quero estudar o capítulo 3 de Filipenses. Porque o capítulo 3 de Filipenses fala do prêmio da nossa fé. Mas o prêmio da fé é dado para quem? O prêmio da fé é dado para o fiel. O prêmio da fé é dado para quem? Para o vencedor. Apocalipse, o livro de Apocalipse, vocês já me ouviram falando isso já várias vezes, né? Vocês já estão escolados nisso, né? O livro de Apocalipse por 8 vezes usa a expressão ao vencedor. Por 8 vezes. Apocalipse 2:7. O vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2:11. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Apocalipse 2:17. O vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2:26. O vencedor, e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Apocalipse 3:5.
O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3:12. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Apocalipse 3:21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Atenção. Por 8 vezes aparece a expressão ao vencedor. Porque só vai receber o prêmio da fé quem vencer. Detalhe, uma curiosidade. Das 8 vezes que aparece a expressão ao vencedor, 7 vezes essa expressão acontece antes do início da grande tribulação. Agarrou aí? Então segura o mistério. Hoje eu estou pentecostal, hein? Hoje eu estou pentecostal. Das 8 vezes que aparece a expressão ao vencedor, 7 vezes essa expressão aparece antes da grande tribulação. Porque tudo que está no livro de Apocalipse, até o capítulo 5, é antes da grande tribulação começar. O que significa isso? Que a insistência é para que estejamos fiéis antes da vinda dele. A 8ª vez que aparece a expressão ao vencedor é Apocalipse capítulo 21, versículo 7. O vencedor herdará todas essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Ou seja, a última vez a expressão o vencedor no livro de Apocalipse é a entrega do prêmio. As outras 7 todas são palavras de exortação. São palavras de ânimo. São palavras de advertência. É o vencedor, mas com um sentimento por trás de desafio. Você tem que ficar firme, porque senão você está fora. Queridos, a igreja está vivendo um dos momentos mais importantes da sua história. Não sou eu que estou falando isso, não. Nós estamos falando sobre isso já há muito tempo. Não é somente... Não. Dá uma pesquisada, ouça, leia alguns autores importantes, ouça alguns homens de Deus, algumas mulheres de Deus que ainda temem a Deus. São poucos. A igreja está vivendo um momento muito importante. Está chegando o tempo de separar o joio do trigo. Está chegando a hora. Não pode separar o joio do trigo antes da colheita. Não pode. Mas antes da colheita já dá para se perceber o que é joio e o que é trigo. Nós estamos vivendo um momento da história da igreja onde é muito claro perceber o que é joio e o que é trigo. Tem uma igreja falsa hoje no meio da igreja verdadeira de Jesus. Tem uma igreja falsa. Talvez a gente fale um pouquinho sobre isso aqui. Essa igreja falsa, ela vai ser a mais poderosa influência para a apostasia. E a apostasia é uma marca, a apostasia é um dos sintomas da vinda do anticristo. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 3. A apostasia, ela vai ser difundida por essa igreja falsa. Características dessa igreja falsa: liberal, condescendente, antibíblica, contemporânea nos valores morais, culturais, intimista. Ela é intimista no que diz respeito à sua fé, mas ela não é íntima, ela não é relacional com a intimidade da santidade de Cristo. Essa igreja falsa, ela está muito evidente. Uma outra característica dessa igreja falsa, ela é política. É isso aí, agarrou aí? Ela é política, ela é altamente envolvida com política, com geopolítica. Essa igreja falsa, ela é altamente focada em estabelecer poder político, poder social. Essa igreja falsa vai arrastar muita gente. Vai arrastar muita gente. É uma igreja de homens e mulheres, de líderes, de pastores, de apóstolos, de bispos, que não querem se comprometer com o status quo de uma sociedade deformada.
por valores liberais. Eles preferem ficar, assim, mais de longe. Eles querem ver de longe. Eles não vão dar a cara para falar contra o pecado. Eles não vão dar a cara para falar contra aquilo que afronta a Deus. Vamos lá. Vamos lá. Já vou dar umas caneladas já? Eu só espero que você me entenda. Antes das eleições eu disse que posicionamento espiritual, posicionamento político é posicionamento espiritual. Ter visão e posicionamento político é diferente de ter posicionamento partidário. Ficamos alguns meses falando de algumas coisas. Uma delas era a questão do aborto. Falamos massivamente contra isso. Muitos crentes votaram nesse governo atual, que hoje deu uma coletiva de imprensa, a ministra do Ministério das Mulheres deu uma coletiva de imprensa dizendo: nós somos a favor do aborto legal. Falamos isso 2, 3 meses direto. Ninguém quis dar ouvido. Hoje, uma coletiva de imprensa oficial, a ministra dos Direitos da Mulher disse claramente: somos a favor e vamos trabalhar para que as mulheres tenham direito ao aborto legal. Sabe o que isso significa? Que todo evangélico que votou nesse governo atual vai ser responsabilizado por Deus por infanticídio legal. Você sabe o que é o infanticídio? É matar criança, é matar vulnerável. Então todo evangélico que apoiou, que votou nesse governo que está aí, vai responder diante de Deus por infanticídio legal. Porque foi você que colocou essa pessoa lá. Tem todo um trâmite político por isso? Claro que tem, mas a ideia já está aí. Queridos, para algo acontecer, basta plantar a ideia e fortalecer a ideia e massificar a linguagem. Tem uma igreja falsa que apoiou isso. Tem uma igreja falsa que apoiou isso. E vou dar alguns nomes para você, que você tem que fugir disso. Ed Renekiewicz, da IBAB, Igreja Batista da Água Branca. É uma igreja com valores comunistas. É uma igreja liberal, progressista. Igreja Assembleia de Deus é lá do Brooklyn, é lá do Morumbi. É Assembleia de Deus Bethesda, Igreja Assembleia de Bethesda. Pastor Ricardo Gondim declarou publicamente o ano passado que a igreja dele é uma igreja inclusiva, abertamente, dizendo: por quê? Porque o discurso é o amor venceu. Ou o amor que venceu, venceu na cruz, para me dar uma palavra no meu evangelho, para me viver em cima dele e não me desviar dele. O amor que vence é o amor que aponta o meu pecado e me dá a oportunidade para me arrepender do meu pecado, para que eu não pereça para sempre. O amor que vence não é aquele que aceita tudo. Tem uma igreja falsa aí. Vitor Azevedo, Caio Fábio, tantos outros aí, irmãos. Influenciadores de uma igreja falsa. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 3, ele fala sobre eles no versículo 2. Ele começa o capítulo 3 dizendo: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo está dizendo: eu vou falar as mesmas coisas, para que vocês nunca se esqueçam. E ele começa o versículo 2 quando ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. O que Paulo está falando aqui? Porque tinha alguns irmãos, judeus convertidos, que estavam querendo obrigar os gentios agora a fazerem a circuncisão, ou seja, praticar hábitos judaicos, práticas judaizantes, falsos mestres. Paulo está dando um aviso aqui no versículo 2 de Filipenses 3, cuidado com os falsos mestres. E Paulo chama eles, sabe do quê? De cães. Paulo chama eles de cães. Apocalipse capítulo
Espera aí, eu quero ler isso aqui. Espera aí. Preciso achar esse texto aqui. Me veio na mente agora, não foi por acaso não. Apocalipse capítulo 22, 14. Vamos lá. Filipenses 3:2. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Apocalipse 22:14. 22:13. Eu sou... Não. Versículo 10. Vamos pegar um contexto mais amplo. Apocalipse 22:10. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Versículo 11. Continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Versículo 13. Eu sou o alfa e eu sou o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Versículo 15. Fora ficam os cães, fora ficam os feiticeiros, fora ficam os impuros, fora ficam os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Os cães vão ficar de fora. Agora, cuidado, porque esses cães de Filipenses 3, versículo 2, que Paulo diz, acautelai-vos, toma cuidado com eles. Paulo está dando um conselho, Paulo está dizendo, toma cuidado com esses cães. Eles vão ficar de fora. Apocalipse 22:15 está dizendo isso. Amém, queridos? Está claro isso? Agora, tem um detalhe. Quem ouve esses cães e quem segue esses cães também está fora. Está fora. A igreja falsa está aparecendo com relevância. Leonardo Gonçalves. Quantas músicas você ouviu do Leonardo Gonçalves? Kleber Lucas. Falso. Vai queimar nas trevas. Nunca nasceu de novo. Dando uma entrevista dizendo que foi cantar com muito prazer na posse do presidente. De graça. Então, quer dizer, para apoiar valores anticristãos, canto de graça. Mas para ir às igrejas para ministrar, cobrava cachê de 10, 15, 20 mil reais. Sabe o que está acontecendo? Está vindo luz. Está vindo luz, queridos. Não se assusta não. Está vindo luz. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja de Filipos, ele está dando um conselho para os nossos irmãos. Ele está dizendo, tomem cuidado com os falsos mestres. Por quê? Porque quem segue o falso mestre vai para o mesmo destino do falso mestre. Quem ouve o falso mestre vai para o mesmo destino do falso mestre. Vamos pregar a Bíblia. Vamos estudar a Bíblia. Vamos falar da Bíblia. Vamos falar o que Deus pensa. Não é necessário uma crítica histórica da Bíblia, não é necessária. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro histórico. Ele é um livro histórico na nossa interpretação secular, mas ele é um livro espiritual, ele é um livro atemporal, ele é o pensamento ideal do coração de Deus. O que Deus diz é. Eu vou falar algo no culto domingo que você vai ficar escandalizado, hein? Eu não vou falar agora. Eu tinha preparado para tratar na aula, eu falei assim, não, isso que eu não tenho que tratar no discipulado, não, isso que eu tenho que falar no culto. Isso que eu tenho que falar no culto da igreja. Eu vou falar algo no culto de domingo que você vai ficar escandalizado com o que você vai ouvir. Mas é a luz vindo sobre a igreja. Sabe quem está fazendo isso? É o Espírito Santo. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 10. Acabamos de ler Apocalipse 22, 10. Olha o que diz Apocalipse 22, 10. 22, 11. O injusto fazendo injustiça.
Continue o imundo sendo imundo. Então, o imundo hoje, ele não se tornou imundo hoje, na última semana, sempre foi. Ele não se tornou profano de 15, 20 dias para cá, de 30 dias para cá. Não, ele sempre foi profano. Apocalipse 22:11 está dizendo: o injusto continue fazendo injustiça, o imundo continue. O verbo aqui é continuar. A ideia da conjugação verbal é de continuidade, não é algo que começou não, já sempre existiu, era o caráter, a mente, a mentalidade era essa. A mente não foi uma mente tocada pelo evangelho, a mente não foi uma mente transformada pelo evangelho, não, sempre foi uma mente mundana, carnal, ligada a esse mundo, aos valores desse mundo, embora pertencendo, fazendo parte de uma reunião chamada igreja. Meu Deus, que coisa terrível! Quantos homens e quantas mulheres hoje nós temos nas nossas igrejas assim? Mentalidade, consciência corrompida, pervertida. Por isso que Paulo está dizendo no versículo 1 do capítulo 3, é segurança para vocês que eu escreva as mesmas coisas. Paulo está dizendo, é segurança quando eu repito para vocês os mesmos assuntos. Por quê? Porque o engano está aí. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Meus queridos, em nome de Jesus, fica firme com Jesus. Ele está chegando, a vinda dele é próxima. A vinda dele é iminente, vai acontecer a qualquer momento. Muda o seu status de comportamento, muda a sua mente, muda a sua consciência. Deixa o evangelho transformar a sua consciência, deixa o evangelho lavar a sua consciência, deixa o evangelho colocar a mente de Cristo em você. Faça isso urgente, não há tempo a perder, não há tempo a perder. Vai ser muito duro naquele grande dia, ao soar da trombeta, a igreja será arrebatada e aqueles que não creram nessa mensagem ficarem, vai ser muito duro, porque eles serão incapazes de reverter o processo. Em nome de Jesus, santifique-se, pague o preço que for, pague o preço que for. Perca o que for necessário, perca o que for necessário. De nada adianta você ganhar tudo nesse mundo e perder a sua alma. Tem anos que nós estamos aqui nas nossas lives, tem anos que nós estamos falando, santifique, fica atento, toma cuidado. Eu vou falar algo domingo que você vai ficar escandalizado com o que você vai ouvir. Eu tenho falado, nós estamos falando, nós estamos discipulando, mas as pessoas não querem dar ouvidos. É o que Paulo diz no versículo 3, Paulo está dizendo, nós não confiamos na carne. Não confia em você. É só o Espírito Santo de Deus para nos guardar. E para o Espírito Santo nos guardar, nós temos que estar em Cristo. E estar em Cristo é ter a mente de Cristo. Arrependei-vos. É a palavra que o Senhor nos deu para 2023. Mudança de mente, mudança de consciência. Filho, dá uma olhadinha aqui, apitou um negócio aqui, eu não sei se parou de filmar, que não pode parar de gravar essa live aqui não. Eles continuam gravando tudo certinho? Tá, né? Uhum. Meu Deus, irmãos, meu Deus. Tem cheiro de trevas no ar. A atmosfera está densa. O que nós temos que fazer? Descansar nele. Você raramente vai me ver fazendo menção a algum movimento político-social que está acontecendo na nossa nação nesses 4 anos. Poucas vezes você vai me ver fazendo menção. E eu vou me policiar para isso, porque eu não quero me meter nesses assuntos. Mas quando for necessário para alertar a igreja, você vai me ver falando. Como agora, como eu coloquei. Mas essa é uma guerra que a gente não tem que entrar contra eles. Foco não é contra eles. Contra eles, vamos orar, que Deus cuida deles. Deles o Senhor cuida. Vamos orar, vamos adorar, porque deles o Senhor cuida. Amém, queridos? Amém? Você crê nisso?
Agora, nosso papel, doutrinar a igreja. A igreja tem que doutrinar. Eu, como pastor, tenho o dever de doutrinar você. Fico triste, não fico bravo, não. Fico triste de perceber algumas pessoas que estão na igreja há anos e não mudaram o seu jeito de pensar. Porque eu sei que essas pessoas não serão arrebatadas. Essas pessoas não vão herdar a eternidade. Elas estão pensando do mesmo jeito que pensavam antes de conhecer a Cristo. Quando Paulo diz, nós é que somos a circuncisão, Paulo está dizendo, nós é que somos a verdadeira aliança. Nós é que somos o verdadeiro pacto. Por quê? Porque nós adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na nossa carne. Aí no versículo 4, Paulo diz, bem que eu poderia confiar também na carne. Aí Paulo agora vai dizer por que ele podia confiar na carne. Não, bem que eu podia confiar na minha carne. Por quê? Eu sou um judeu perfeito, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, irrepreensível no que diz respeito à lei. Aí Paulo diz, mas tudo isso que para mim era lucro, eu considerei por perda por causa de Cristo. Sim, versículo 8, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo entendeu que ele não podia ficar naquela área de risco, naquela zona de risco de perder Cristo. Ele entendeu. Eu não posso perder Cristo. Então, para não perder Cristo, eu vou perder todas as coisas. E olha o que ele diz no versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade, da grandeza, do alto nível, do conhecimento de Jesus, o meu Senhor. Paulo entendeu que a oportunidade de conhecer ao Senhor era algo tão elevado, tão grande, tão poderoso, tão importante, que ele considerou razoável, ele considerou vale a pena. É um bom negócio eu perder tudo que esse mundo me deu e tudo que eu tenho desse mundo para ter o conhecimento do meu Jesus. E é por causa do meu amor a ele que eu perdi todas as coisas. E olha como Paulo trata tudo que ele perdeu. Sabe como é que Paulo trata tudo que ele deixou para garantir o arrebatamento dele, a salvação dele? Porque o capítulo 3 fala disso, você vai ver na conclusão. Ele diz, considero tudo como refúgio. É a palavra que ele usou para classificar, né, o que ele tinha de bom. Escubalon. A palavra grega aqui para refúgio é escubalon. Sabe o que significa escubalon? Esterco. É o excremento dos animais. Ele diz, tudo que eu tinha, fariseu, linhagem de Israel, doutor da lei, circuncidado ao 8º dia, tudo isso que dava uma repercussão social para ele grande, ele considerou tudo isso escubalon, excremento de animal, esterco. Por quê? Porque se ele não considerasse isso dessa forma, ele jamais ganharia Cristo. Ele jamais ganharia Cristo. Jamais ele seria achado nele. Versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria. Esse é o nosso lugar, hein? Esse é o comportamento e o caráter de uma igreja verdadeira. Uma igreja verdadeira, ela não tem justiça própria. Mas a justiça dela é que procede de Deus, baseada na fé. E essa justiça que procede de Deus, baseada na fé, é a única forma de se conhecer o poder da ressurreição de Cristo. É o que está escrito no versículo 10. Sem essa justiça que procede da fé, sem esse mergulho em Cristo, jamais conheceremos o poder da ressurreição, jamais conheceremos a comunhão dos sofrimentos e jamais estaremos conformados com Cristo. Esse é o nosso lugar.
Versículo 10 está dizendo, eu tenho que me conformar com Cristo. Eu tenho que receber, me conformar, eu tenho que receber na minha vida tudo que Cristo recebeu. É o que Paulo está dizendo no versículo 10. Se ele sofreu, nós temos que sofrer também. Se ele chorou, nós temos que chorar também. Se ele angustiou, nós temos que angustiar também. Mas tudo isso para quê? Para ser achado nele. Porque se com ele sofremos, com certeza também que com ele nos alegraremos. Se nos conformamos com ele, versículo 11, para que de algum modo alcancemos a ressurreição dentre os mortos. Paulo coloca, para que de algum modo. Se você não fizer parte da geração do arrebatamento, se Jesus resolver te levar antes, cortar o fio da vida antes, te recolher antes, você tem que pelo menos garantir a ressurreição dentre os mortos. Que só vai acontecer por ocasião do arrebatamento. Quem morreu em Cristo vai ser ressurreto, primeiro. Então, olha o ímpeto do apóstolo Paulo dizendo, mas que de alguma forma, de algum modo, eu alcance a ressurreição dentre os mortos. Então eu vou me conformar com Cristo, eu vou me igualar a Cristo. Tem uma igreja falsa muito forte. Essa igreja falsa, existe uma igreja falsa dentro da igreja verdadeira. Tem uma igreja falsa dentro da igreja verdadeira. Como assim, pastor? É simples. Todo homem e toda mulher cuja mente não foi transformada pelo poder do evangelho é uma igreja falsa. Fico olhando para vocês aqui, né, na tela. E eu fico dizendo, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, quebranta o nosso coração, Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu conheço vocês, viu? Eu conheço vocês. Conheço vocês. O grupo do discipulado não é um grupo tão grande, né? Então é bom que dá para conhecer vocês. Os olhos falam. O corpo fala, o rosto fala. Para nós somos pastores, para mim, para Gigiano somos pastores, é muito duro conhecer vocês e alguns a gente saber, Senhor, eles estão fora, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Paulo, quando escreve aos Filipenses, o sentimento dele é mais ou menos isso aí. O sentimento dele é mais ou menos isso daí. O sentimento dele era esse sentimento de zelo pelos irmãos da igreja. Versículo 8 diz, irmãos, se alegrem no Senhor, e eu nunca me canso de dizer para vocês as mesmas coisas, porque eu falo isso para proteger vocês. É o que ele diz no versículo 1. Mas vamos lá, vamos tocar o barco. O tempo é o mais perfeito juiz do nosso caráter. Versículo 12, o apóstolo Paulo, esse santo homem de Deus, olha o que ele declara, e é importante a gente entender essa fala dele aqui, dentro do contexto do tempo. Versículo 12 de Filipenses 3, ele diz, não que eu o tenha já recebido, não que eu já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo, a respeito dele mesmo, eu mesmo não me considero já tendo alcançado a Cristo. Imagina. Agora é importante nós sabermos esse momento. Quando ele escreve essa carta aos Filipenses, Paulo estava preso. Foi a primeira parte. Paulo teve 2 momentos de prisão. Ele estava preso aqui. Ou seja, ele estava no final do seu ministério. Paulo, quando escreve essa carta, ele não teve mais que 2 anos de vida. Depois ele foi morto. Alguns dizem que ele estava preso em Cesareia, outros já dizem que ele estava preso em Roma. Eu acredito que ele estava preso em Roma. O contexto bíblico da carta, os escritos dá mais essa intenção. Ele estava preso em Roma, uma prisão domiciliar. Ele estava terminando a vida dele. Ele não estava começando a carreira da fé, ele estava terminando a carreira da fé. Aqui nós estamos falando de um homem de mais de 60 anos de idade, que serviu ao Senhor, já estava servindo ao Senhor por mais de 2 décadas.
entregue. E no final da vida dele, olha o que ele diz: não que eu já o tenha recebido, não que eu já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Leva sua vida na maciota, não. Leva não. Versículo 13, Paulo diz: irmãos, quanto a mim eu não julgo já havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, e eu avanço para as que diante de mim estão. Sabe o que é isso? Arrependimento, metanoeu. Mudou a consciência. Ele deixou a consciência passada, de uma vida que não conhecia Cristo, e agora ele vai adiante, ele vai agora dirigido e governado pelo Espírito Santo. É essa dinâmica aqui. Ele disse: eu não julgo já tê-lo alcançado, eu não me alcancei, mas uma coisa eu vou fazer, eu vou avançar, eu vou ser melhor, eu vou ter um caráter diferente, eu vou expressar Cristo de uma forma mais genuína, eu vou deixar de arrogância, eu vou deixar de orgulho, eu vou deixar de prepotência, eu vou deixar de altivez, porque Deus, senão Deus vai me abater. Deus tem prazer de abater o arrogante, o orgulhoso, o altivo. Ele tem prazer. Por quê? Porque isso revela a justiça dele. Versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo não tinha outra coisa em mente. Eu quero eternidade com Deus. Tudo que ele fazia era em função disso. Tudo que ele fazia era em função de estar com Jesus. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê temor, para que possamos ficar firmes com Jesus. Eu vou parar por aqui. Próxima live nossa, nós terminamos capítulo 3. Tem muito assunto importante aqui, e eu não quero correr com esse assunto, não. Que o Senhor venha mudar a nossa mente. Que o Senhor venha tocar com o poder do Evangelho na nossa consciência. Que o Senhor venha nos transformar para a glória dEle. Queridos, se entreguem a Ele. Abra mão do seu coração, abra mão dessas ideias que confrontam as Escrituras, abra mão dessas ideias, abra mão dessas opiniões, abra mão desses comportamentos, abra mão dessas atitudes que são incoerentes com o que a Bíblia diz a teu respeito. Abra mão disso no nome de Jesus. É um apelo, eu estou te fazendo um apelo, em nome de Cristo. Abra mão desse coração, dessa consciência que não está alinhado com o Evangelho. Abra mão, porque isso aumenta o juízo dele sobre nós. Não disfarça, não põe máscara. É impossível haver arrependimento sem haver humilhação, é impossível. Por que muitas pessoas não têm a sua consciência mudada? Alguns valores. Existem pessoas que têm valores carnais, mundanos. Mundanos. No texto que nós vamos estudar semana que vem, Paulo traz uma palavra muito dura dizendo para a igreja de Filipos: visto que vocês só se preocupam com as coisas dessa terra. Ele tá trazendo uma palavra de juízo sobre a igreja de Filipos, dizendo: muitos de vocês se preocupam com as coisas dessa terra. Por quê? Por que não rompe? Arrogância, orgulho, quero servir a Deus do meu jeito. O pastor Léo está aqui, mas a Natália, estão lá no Nordeste. O pastor Richard está aqui, mas a Renata. Estão sem câmera para poder conseguir assistir a live lá em Moçambique. Lá agora é 15 para as 2 da manhã. Estão aqui. Não, pode ficar com a câmera fechada, não tem problema não, que pelo menos o áudio chega bom. Estão aqui. Você acha que eles estão fazendo alguma coisa demais? Richard, você e a Renata não estão fazendo nada demais, está 2 horas da manhã aqui sendo discipulado não, viu? Nem você, Léo, de estar aí no Nordeste com a sua família. Longe da igreja, dos seus amigos, dos seus pais. Vocês não estão fazendo nada demais. Vocês, Richard e Renata, estão fazendo nada demais. É nós que estamos fazendo menos. É nós que não estamos fazendo o mínimo. Porque por Cristo, o mínimo é isso que vocês estão fazendo. Por Cristo é o mínimo que o Hélio e a Cida estão fazendo, que o Alexandre e a Soninha estão fazendo. Isso é o mínimo.
E nós ficamos aqui ainda nos envolvendo com as coisas desse mundo e meia boca no ministério. Meia boca na fé. Mediano na fé, mediano no caráter, no comportamento, no comprometimento, querendo fazer a obra de Deus, servir a Deus do nosso jeito. Não vai dar certo. Você não vai dar certo. Marca no relógio. Quer escrever? Quer anotar o dia de hoje? O pastor Clodoaldo disse que eu não daria certo se eu continuasse do jeito que eu estou. Quer anotar a data? Pode anotar. Se você continuar desse jeito, você não vai dar certo. Eu sei do que eu estou falando. Eu sou pastor há 23 anos. Se não tiver mudança de consciência, se não tiver mudança de comportamento, se não tiver uma entrega intensa para ser fiel a Deus, para demonstrar publicamente o seu amor e a sua paixão por Jesus, e o seu caráter transformado, esquece, não vai dar certo. Casamento que vai acabar, vida emocional que vai ficar toda arrebentada, vida financeira destrambelhada. Mas Jesus não quer isso. Mas quem decide somos nós. Amém, queridos? Nós continuamos nosso próximo discipulado desse assunto, tá bom?